irmãos e irmãs, um escriba se aproxima de Jesus, um mestre da lei, para lhe fazer uma pergunta que era da sua especialidade. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ora, ele era um mestre da lei, era um entendido em todos os preceitos do Velho Testamento. Qual é a razão de ser dessa pergunta feita a Cristo? É que, de fato, entre os rabinos havia uma discussão sobre qual dos mandamentos da antiga aliança era o maior. Havia 613 preceitos no Pentateuco, na Torá, e dentre esses 613 havia uma discussão, qual que é o primeiro, quais são os maiores. Por exemplo, aqui, o que Nosso Senhor apresenta, que corresponde ao livro do Deuteronômio, 2 versículos do livro do Deuteronômio, não está nos 10 mandamentos. Então havia essa discussão. Bom, mas esses dois preceitos não estão lá nos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são maiores do que as demais leis. Mas acontece que também existem as outras leis sacrificais. Enfim, havia um debate entre os rabinos de Israel. Então Jesus diz, o primeiro é este, Shema Israel. É o versículo que todos os judeus, por tradição, têm que repetir. E não apenas repetir, nós vemos aqui na primeira leitura algo muito interessante, que os judeus ortodoxos levam ao pé da letra. Diz, trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. E continua o texto do Deuteronômio. Você vai colocar isso na tua testa, vai colocar na tua mão direita, vai colocar no batente das tuas portas. Ou seja, o que Deus estava mandando? Ele está dizendo, vocês vão pensar nisso o tempo todo. Vocês vão meditar nisso o tempo todo. Shema Israel, escuta Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc., e ao próximo como a ti mesmo. E Nosso Senhor diz, estes são os maiores mandamentos. Não há outros maiores do que esses. E o mestre da lei dá uma resposta surpreendente a Jesus. Ele diz, muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, o que este homem está dizendo a Jesus é que amar a Deus em primeiríssimo lugar, com toda a devoção, e amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, desejando e tratando o próximo com os mesmos sentimentos que nós devotamos a nós, isso é melhor do que toda a religião do templo de Israel. É melhor do que os sacrifícios que se oferecem lá dentro. E quando ele diz isso, Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, diz São Marcos, e disse, tu não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe do reino de Deus. Ele não diz para o escriba que o escriba está no reino de Deus.
Mas ele diz, você está no caminho, você não está longe, você está muito perto do reino de Deus. Por quê? O que este escriba disse que causou essa impressão em Nosso Senhor? Ora, o escriba falou que o mandamento da caridade, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Por quê? Aí nós vamos para a segunda leitura. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda. Por isso, ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. E ele diz uma frase maravilhosa: ele está sempre vivo para interceder por nós. Talvez a tradução latina desse texto grego da Escritura seja um pouquinho mais forte, porque diz que Cristo vive sempre interpelando por nós. É como se ele estivesse ao lado de Deus Pai, como que forçando Deus Pai, dizendo, olha, abençoa-os, traz graça para eles, santifica-os. É um negócio forte. Né? Talvez a simples ideia de intercessão, assim, na língua portuguesa, não, digamos, renda clara a violência, né? A persuasão que está aqui, digamos, implícita no texto. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? No Velho Testamento, nós tínhamos os velhos sacrifícios. Aqueles sacrifícios tinham um velho sacerdócio. Um sacerdócio que era transmitido de pai para filho, na tribo de Levi, desde os tempos de Arão, irmão de Moisés. Este sacerdócio levítico era incapaz de salvar. Por isso, os sacrifícios se repetiam indefinidamente. E todos os dias no templo o sacerdote tinha que oferecer sacrifícios, ou seja, amar a Deus e ao próximo, na antiga aliança, era sim o primeiro mandamento, o mais importante mandamento. Mas isso era ineficaz. Ineficaz do ponto de vista da salvação, porque não somos nós que nos salvamos, e ao mesmo tempo ineficaz do ponto de vista de que nós não podemos cumprir a lei sem o auxílio da graça. Isso é doutrina cristã. Recentemente, o Papa Francisco comentou nas quartas-feiras a carta aos Gálatas. E essas ideias aparecem nas suas catequeses, que nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Essa graça que nos é merecida pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo no Calvário. Ou seja, no Novo Testamento nós temos um novo sacrifício, que é um só, que é perpétuo, como nós dizemos na consagração do vinho na missa. O sacerdote diz, o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, essa aliança, esse testamento é definitivo,
Foi realizado uma vez só no alto do Calvário. E na Santa Missa nós o acessamos, uma vez que ele é sempre atual. O autor da carta aos Hebreus diz que ele se ofereceu ao Pai pelo Espírito eterno, o que significa que este sacrifício de Cristo também é permanente, é perene, e pela sua força, pela sua graça, nós podemos amar o próximo, e esse amor é salvífico. Por quê? Não somos nós que nos salvamos, ele é oriundo do sacrifício de Cristo por nós. Tudo depende do que ele fez por nós. Para o cristão isso é essencial. O que nos salva não é o que nós fazemos. O que nos salva é o que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós nos capacita para amar, para perdoar, nos capacita a viver a vida nova dos filhos de Deus. Ora, isso significa que o mandamento da caridade é redimensionado no Novo Testamento. Totalmente redimensionado. E isso aparece na última ceia. Quando Nosso Senhor diz aos apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A tradução melhor seria como eu vos tenho amado, que é um presente denso, né? Como eu vos amo. Amai-vos uns aos outros desse modo, como eu vos tenho amado. Então, o mandamento da caridade no Novo Testamento é redimensionado. Agora, se trata de comunicarmos aos homens esse amor de Cristo que nós recebemos. Ora, isso significa muitas coisas. Isso significa que nós precisamos olhar o primeiro mandamento numa perspectiva diferente. Ou seja, Jesus morreu na cruz para que nós possamos oferecer ao Pai o nosso amor. Ou seja, a vida espiritual não é um ornamento para nós cristãos. Amar a Deus de todo o coração, exercitar esse amor, ter uma vida de oração, uma vida sacramental, para nós é essencial, porque Cristo morreu para nos capacitar a amar. O seu sacrifício, por assim dizer, infunde em nós essa virtude que é a caridade, que é o amor, a fim de que nós possamos nos exercitar continuamente no amor de Deus, amando, amando, amando intensamente, devotamente. E aí vem a primeira pergunta: como é que eu amo a Deus? Como é a minha devoção? É realmente fervorosa? É verdadeiramente íntima? É verdadeiramente profunda? Ou o meu amor a Deus é um amor apático, indiferente, talvez frio até? Um amor formal? Essa não é a devoção do Novo Testamento. Nós vamos ter calor no amor que temos para com Deus. Esse é o primeiro mandamento. Ele está em primeiro lugar. Nós temos que amá-lo. Temos que viver, por assim dizer, para adorá-lo. Santa Elizabeth da Trindade diz que a adoração é o êxtase do amor. É o amor que sai de si mesmo e se lança sobre o amado. Portanto, nós temos que amá-lo. Amá-lo com todo o nosso ser. Mas, do primeiro mandamento, decorre o segundo, que é o amor ao próximo. Eu já disse muitas vezes que nós vivemos numa época em que as coisas estão invertidas e, portanto, muitas vezes o amor ao próximo ocupou o lugar do primeiro mandamento. Parece que a religião, ela tem como objetivo muito mais fazer as pessoas prestarem serviços umas às outras, se dedicarem umas às outras, do que propriamente terem uma vida espiritual. É um defeito do nosso tempo. Houve, por assim dizer, uma redução
do mandamento da caridade ao segundo mandamento, e mesmo assim, ao segundo mandamento entendido não do ponto de vista sobrenatural, mas do ponto de vista meramente filantrópico. Parece que amar ao próximo é fazer coisas pelo próximo, inclusive a palavra caridade, que originalmente significava todo esse complexo, o amor religioso a Deus, o amor espiritual a Deus e o amor sobrenatural pelo próximo, acabou sendo reduzida apenas quase que a sinônimo de filantropia. A palavra se desgastou e, infelizmente, se tornou apenas isso. Mas o problema é que, se tivesse parado aí, ainda seria até algo valoroso, mas o amor ao próximo foi reduzido mais ainda. Foi reduzido quase que à sua contradição. Parece que amar ao próximo é aprovar tudo o que o próximo faz. Amar ao próximo, hoje em dia, é entendido como você tem que aceitar incondicionalmente qualquer coisa que o próximo faça, sem ter o direito sequer de discordar, ou de discutir, ou de ajudar, ou de corrigir aquilo que o próximo faz. Então parece que tudo que os outros fazem é, por definição, sacrossanto. E aí, quando você não concorda, parece que você está tendo uma atitude de intolerância, de ódio. Então nós chegamos ao contrário do que é a caridade. Por quê? A caridade verdadeira, o amor ao próximo verdadeiro, me leva a querer o bem para ele. Qual bem? O bem que é acordo, o bem que está de acordo com a razão e com a fé. Então, nós fazemos muitas coisas erradas, todos nós. Precisamos ser ajudados. Agora, se nós nos protegemos no nosso erro e dizemos assim: ah, não, você não pode me corrigir, você tem que me aceitar como eu sou, porque senão é discurso de ódio. Então, há qualquer coisa errada aqui. O mandamento da caridade foi, por assim dizer, adulterado. Não foi apenas reduzido, mas ele foi transformado no seu oposto. E às vezes acontecem coisas um pouco excessivas. Essa semana mesmo nós tivemos esse episódio um pouco pitoresco do jogador de vôlei que fez uma afirmação na sua rede social que a mim não pareceu agressiva, no sentido de um ataque furioso contra alguém. Então, uma manifestação de uma opinião. E, de repente, se fez todo um cenário histérico aí sim, de ataque mesmo, né? E aí os patrocinadores fizeram com que ele fosse demitido. Um pouco exagerado isso daí. Bom, a coisa que me pareceu mais interessante é que, depois de algumas centenas de milhares de seguidores na rede social, ele passou a 2 milhões de seguidores de um dia para o outro, praticamente. O que mostra que todo ataque é apenas histérico, é fingido. Ele não é real. Porque no Brasil, dizem aí as estatísticas que nós temos mais ou menos 50 milhões de pessoas sem acesso à internet. Temos mais de 200 milhões de habitantes no país. Então, temos aí cerca de 150 milhões de pessoas com acesso à internet. Dessas 150 milhões, nem todas estão engajadas nos debates que acontecem. Pois bem, das que estão engajadas, 2 milhões passaram a seguir esse homem, o que significa que ele representa de um modo muito mais profundo o que pensa a população em geral. O que significa, não que o que ele disse é certo ou errado, mas significa que toda essa cenografia que foi criada é artificial, é fingida, ela não é verdadeira.
Mas nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos exatamente a esse ponto, em que uma manifestação de opinião, de repente, pode ser usada de maneira cruel, né? Aí sim, com um ataque às pessoas. Queridos irmãos, nós somos chamados a amar, mas esse amor nos fará muitas vezes dizer coisas incômodas. O cristão não é alguém que o tempo todo idolatra o próximo como se fosse um Deus. Não. Uma das obras de caridade é justamente corrigir aos que erram, para que eles possam retornar ao bom caminho e possam entregar-se de todo o seu coração a Jesus Cristo, praticando as virtudes que nos fazem ser mais dóceis à graça de Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a ter a verdadeira caridade. Essa caridade que o mundo hoje em dia desconhece. O mundo dos nossos dias tem muito fervor pelo ego, muito fervor pelo prazer, muito fervor pelo próprio interesse, pelos interesses de grupo. Tem pouco fervor por Deus, por essa caridade verdadeira que nos faz amar o outro para querer o seu bem sobrenatural, que ele possa conhecer a verdade, conhecer a Deus, amá-lo, servi-lo e obter a vida eterna. Que Deus nos ajude, então todos nós poderemos, como esse escriba que estava próximo do reino dos céus, não está apenas próximo, nós poderemos estar dentro do reino dos céus, dentro do reino de Deus, o que significa que nós estaremos vivendo sempre em caridade, alegria, paz, bondade e assim por diante, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito, que nós possamos ser consumados pelo seu amor até termos toda a nossa vida como que impregnada pelo sangue purificador de nosso Senhor Jesus Cristo.